Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte. Em casos onde a temperatura corporal eleve-se a patamares superiores a 40 graus Celsius, podem-se detectar convulsões. E se a temperatura exceder 43 graus Celsius, o quadro geralmente leva o indivíduo ao hospital e, em casos extremos, à morte.